Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e a nosso vídeo, né, a Mandala dos Signos. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, a gente tem uma certa obrigação moral de conversar sobre tudo que aconteceu entre a última vez que a gente entrou aqui, né, que faz bastante tempo, e o ano de 2021, né. Muita água passou por baixo da ponte, né, e a gente está vivendo a milionésima cepa do vírus aí, né? Uma pandemia, uma noite escura que parece que está difícil de a gente ultrapassar, principalmente aqui no Brasil, né? No final do ano de 2018 e todo o ano de 2019, a gente ainda atendia, né? Astrologia, florais de Bach, constelação familiar, psicoterapia reencarnacionista. Hoje a gente se dedica mais a ensinar, a pesquisa e a escrever. Mas nessa ocasião que a gente atendia, a gente foi muito claro com todas as pessoas que passaram pela nossa frente, né, sobre os acontecimentos. Desde lá do final de 2018 a gente já vinha falando isso, porque é importante a pessoa se organizar. A gente sabia que o que viria seria algo muito sério, o equivalente a uma guerra. Eu pessoalmente acreditava, né, pela configuração astrológica entre janeiro de 2020 e março de 2020, que a guerra seria algo meio que inevitável para nós, o que de fato, de certa forma, não deixou de ser, né? Nós estamos no meio de uma guerra química, biológica, enfim, e ideológica também, né? Então para todas as pessoas que passaram pela gente, a gente foi muito claro. Evidentemente que tem pessoas que a gente via que iriam sofrer mais um impacto, né? Pela matemática divina, aquele acontecimento, aquele fato celeste, influenciaria mais a vida de uns do que de outros. Então, o que faz com que uns percam o emprego, que outros passem fome, outros se separem, outros morram, né? Outros fiquem com sequelas, né? Isso tem uma coisa que a astrologia fala, que é o ponto onde ela vai além de outros saberes, né? Que é a questão do destino. Então, pela matemática divina, essas pessoas estariam mais impactadas. Então, essas pessoas a gente orientou da forma como nos é possível. Mas, evidentemente, que existem coisas que não nos é dado a saber e existem coisas que a gente precisa passar. Então, tem pessoas que ouviram, tem pessoas que não ouviram e as coisas desdobraram da forma como vem se desdobrando, né? Mas a gente só queria fazer esse parênteses porque muito é cobrado nas mídias sociais, né? De onde estavam os astrólogos que não preveram, né, todos esses acontecimentos, né? Então a gente vê que, para começar, o astrólogo tem que estar, na verdade, disposto a estar nas mídias fazendo previsões, né? Assim como houveram pessoas consagradas na astrologia que em 2019 fizeram previsões esdrúxulas sobre 2020. Eu nunca gostei de ser fatalista, mas também nunca fui muito otimista com relação a 2020 e todas as pessoas que foram atendidas receberam as orientações dentro daquilo, a gente continua sempre sendo muito claro nisso, dentro daquilo que nos é dado a saber. Porque essa questão da astrologia como adivinhação, como uma ciência adivinhatória, é muito, assim como outros saberes, o tarô, né, e tantos outros saberes adivinhatórios, é muito complicado isso, porque se apropriar de um tempo que não chegou exige muita cautela, exige muita parcimônia, muita ética, né? De qual o motivo que tu está querendo acessar isso? Para autoconhecimento? Para ter o domínio sobre uma situação, entende? Porque às vezes existem coisas escritas que não nos é dado a saber, entendeu? Mas então, feito esse parêntese, né, a gente vai tratar sobre a questão da mandala dos signos, nosso vídeo introdutório, né, antes de entrar propriamente no signo de Áries, né, que no dia 20 de março de 2021, às 6h37, o Sol, em trânsito no céu, entrou no signo de Áries, né. No hemisfério norte aconteceu o equinócio da primavera, né, e aqui para nós, no hemisfério sul, o equinócio de outono. Então a gente pergunta, muita gente pode perguntar, né, por que falar de novo, né, sobre signos, né? Existem tantos materiais, tantos vídeos, tantos memes sobre as características dos signos, para que de novo falar sobre isso, né?
eu pessoalmente entendo o seguinte: uma coisa é você ler sobre um signo, né? Você ver um vídeo, você ouvir um áudio, né? E outra coisa é você ter na sua frente a pessoa do signo. Escorpião, por exemplo. Uma coisa é ler sobre o signo de Escorpião, outra coisa é ter aquela pessoa na tua frente, né? Então a gente entende que o astrólogo, a pessoa que profissionalmente atua na astrologia, né? Ela pode compartilhar coisas novas, porque é humanamente impossível para uma pessoa dominar todas as características de Áries, todas as características de Escorpião. Então, uma nova luz sobre esse tema sempre é muito bem-vinda, e é isso que a gente veio se dispor a fazer. Como a gente atendeu durante 10 anos, né? Hoje a gente já está num outro projeto, né? A gente quer partilhar as experiências que a gente obteve com esses atendimentos, com essas pessoas que vieram até a gente, né? A nossa versão, né, digamos assim, sobre o signo, né? A astrologia é um saber regido por Urano e Saturno, né? Saturno é o senhor do tempo. Então, 10 anos de atendimento é muito pouco. Eu sou considerado, posso ser para Saturno, né, um jovem astrólogo, embora eu seja um velho de 53 anos, para Saturno eu sou um jovem astrólogo. Porque Saturno, 5 anos no aspecto profissional, para ele é estagiário ainda, entendeu? Então, 10 anos eu sou um jovem astrólogo, entendeu? Então, essas experiências a gente quer compartilhar com vocês aqui hoje, né? Então, quando falamos de astrologia, a gente está falando de ciclos planetários naturais que acontecem no céu. A gente está falando de uma grande engrenagem cósmica, né? Porque a gente quer aqui desconstruir, antes de entrar no signo de Áries, a gente quer desconstruir aquela imagem que a gente acredita que é um desserviço para a astrologia, que é relacionar o signo com o nativo. Uma coisa é o signo, outra coisa é o nativo, né? Nativo, o que é? A pessoa que nasceu quando o Sol estava transitando no signo de Áries, por exemplo. Ele é nativo de Áries. O que não significa que todas as características do signo de Áries, todo o arquétipo, que a gente vai falar um pouco aqui, do signo de Áries, tem a ver com essa pessoa. Entendeu? É isso que a gente quer desconstruir. Então a gente percebe que os estudiosos, quando observavam o céu, né, eles criaram o zodíaco, né? Então, o que é o zodíaco? O que significa a palavra zodíaco, né? É de origem grega, é um substantivo masculino que quer dizer um círculo, né, uma roda de pequenos animais. Por quê? Né? Porque esse círculo do zodíaco tem 360 graus e dentro, né, aparentemente o Sol circula por ele, né? Então aí por isso que vai mudando, né, os signos. Esse é o básico dos básicos, né? Porque dentro desse círculo do zodíaco, né, existem 12 conjuntos de estrelas, né? São as constelações. Conjunto de estrela é constelações. Essas constelações são os 12 signos, né? Então, como muitas dessas constelações têm o formato e nos lembram a imagem de animais, né? Por isso o nome zodíaco, né? Roda de pequenos animais, né? Daí o nome que veio do zodíaco. Com o passar do tempo, esses signos passaram a adquirir um significado mais transpessoal, deixaram de ter um aspecto mais mundano, eles passaram a ser mais filosófico, mais religioso, mais psicológico, né? Então, o que acontecia no céu começou a fazer todo sentido e a ter muita relação e significado na vida da gente aqui na Terra, né? Então, assim embaixo como em cima, é uma máxima, né? Então, a matemática mundana, os cálculos astronômicos, começaram a ter uma estreita relação com a geometria do cosmos, que deu origem a uma nova e simbólica matemática que eu falei no início, né? Que é a matemática divina. Porque os signos começaram a ter ressonância e relação com a alma e a consciência da gente aqui na Terra, né? Esses acontecimentos foram mudanças de paradigma, né? Da forma como o homem via o céu, né?
Então, o movimento dos astros, através dos signos, começou a se tornar algo relevante, a ponto de representar a ordem natural de desdobramentos das coisas aqui na humanidade, né, de qualquer evento. Entre eles, né, aí entra a história do nativo, né, a personalidade e o temperamento humano, né. Eles passam a representar a ordem da vida. O signo passa a representar a ordem da vida, passa a ser algo muito importante, né. Claro que a gente não vai entrar em toda a história da astrologia, a gente está fazendo uma breve introdução para entender a diferença entre o signo e o nativo daquele signo, né? Então a astrologia começa a representar várias coisas, começa a representar uma energia, começa a representar uma história, uma lenda, uma mitologia, o arquétipo. Esse nessa palavra que a gente vai se apegar durante esses 13 vídeos que a gente vai fazer aqui, né? Porque quando a gente quando a gente falar do signo de Áries, né, que ele está amanhã, hoje é 20, amanhã, dia 19, até às 17h32, se não me engano, o Sol está no signo de Áries, 17h33 ele já roda, já gira para Touro. Então, Áries é um arquétipo, entendeu? É isso que a gente quer entender. Áries não é o nativo do signo de Áries, né? Então, para isso, a gente vai construir todo um saber aqui, né? Arquétipo, para a gente ter bem claro o que é um termo utilizado originalmente por Platão, um grego, né? Que quer dizer, qual é o significado da palavra arquétipo? A principal impressão. Então, para definir o conceito que temos dos modelos das coisas, né? Naquela época, o modelo que a gente tem das coisas era definido pela palavra arquétipo. As antigas impressões sobre algo, o primeiro modelo, a primeira imagem que se tinha na antiguidade se chamava arquétipo. A mudança do foco do significado de arquétipo foi no início do século passado, que foi Jung, né, que deu. Ele ressignificou a palavra arquétipo, ele incluiu no significado de arquétipo sonhos, lendas, contos de fada, mitos. Então, o novo conceito seria que o arquétipo são imagens gravadas no mais profundo inconsciente da humanidade. Então, quando a gente fala de arquétipo, para entender o que é arquétipo, a gente precisa entender na prática, né? Arquétipo de bondade, por exemplo, na humanidade, né? A gente nos remete lá a Madre Teresa, por exemplo, lá na Índia, né? Fora da lei, qual é o arquétipo? Al Capone, né? É claro que tem os nossos próprios arquétipos de cada país, tem o arquétipo de uma comunidade, né? E esses arquétipos acabam virando mitos, lendas, né? Arquétipo de super-herói, por exemplo, o super-homem, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, né? Claro que, em função da mídia, em função de toda essa questão, não se considera o Betinho, por exemplo, que lutou a vida toda doente contra a fome, não se considera ele um herói. Mas ele pode ser considerado um herói, né? Claro que a mídia puxa para as coisas que são pertinentes, né? E aí envolve outras questões, né? Beleza, o arquétipo de beleza, por exemplo, né? No mundo, Marilyn Monroe, no Brasil, Gisele Bündchen, enfim. Então, os signos, que são arquétipos, né? Permearam toda a história até chegar nos nossos dias, né? Então, o que temos hoje aqui, né? Nós temos hoje aqui duas coisas que dão suporte para a astrologia. Uma é a astronomia. A astronomia dá o suporte técnico, científico, teórico, sem as efemérides, né, que os astrônomos pesquisam, a gente não teria como fazer os trânsitos astrológicos, um mapa astrológico. E a mitologia, por sua vez, dá o suporte transpessoal, né, para a astrologia, né? Então, quando a gente vê um meme, né, sobre um signo, a gente está, na verdade, pensando, né, um arquétipo daquele signo. Né? A gente está pensando um arquétipo. Quando a gente fala, por exemplo, o arquétipo relacionar Áries, por exemplo, com o arquétipo da pressa,
relacionar Áries com o arquétipo da selvageria é pensar um arquétipo do signo de Áries, sendo que Áries tem várias outras características, que não é a pressa e não é a grosseria, a selvageria, né? E tinha uma amiga minha do passado que me chamava de Momonho, que é o termo infantil de demônio, por eu ser escorpiano, ou seja, ela pensou uma característica do signo de escorpião, e assim é nos memes, né? Então, o signo é um arquétipo, né? Então, o que a gente quer desconstruir aqui, antes de iniciar o signo de Áries, é isso. Nativo do signo de Áries é a pessoa que nasceu quando o Sol estava passando naquela constelação do signo de Áries. Só que tem o seguinte, existem características neste nativo que não necessariamente podem fazer com que ele se identifique 100% com o signo de Áries. Por exemplo, uma das coisas é o ascendente, né? Outra coisa é o meio-céu, outra coisa é o descendente, outra coisa é o fundo do céu, que, para quem conhece um pouco de astrologia, são os 4 ângulos, né? Mas para a gente não é, a finalidade aqui não é a gente aprofundar tanto, a gente vai direto para os pontos mais importantes, né? Que são o ascendente, por exemplo. A pessoa que melhor conceituou a diferença entre o Sol e o Ascendente, no meu entendimento, foi a professora Márcia Matos, do Rio de Janeiro, né? E a pessoa que conceituou melhor o Ascendente, para mim, foi eu mesmo. Depois a gente vai falar. Então, a professora Márcia Matos, ela fala que o Sol, no caso, né, o nativo, né, do signo de Áries, por exemplo, o Sol, ele é como se fosse um script de vida. Se a vida fosse um filme, o Sol, o signo do nativo, é o script, é o roteiro de vida, é o livro, né? Muitos livros viram filmes, né? E se a vida da gente fosse um filme, o Sol seria o livro, está escrito quais as características que a pessoa vai vivenciar neste filme da vida. Mas a professora Márcia Matos entende que o anfitrião, quem recebe as pessoas, o artista, a pessoa que vai vivenciar esse script, esse livro, esse roteiro, não é o Sol, é o ascendente, é ele que recebe. Então, com base nisso, né? E qual é a minha característica de ascendente? A minha característica de ascendente, que a gente conversava sempre quando fazia qualquer mapa astrológico, é básico isso, né? Entender a diferença entre o Sol e o ascendente, né? O Sol é a identidade principal, nosso destino, nosso karma, né? Nosso dharma. E o ascendente é como se fosse uma máscara, né? Essa é a comparação que eu faço. Uma máscara com óculos. Se a gente pudesse imaginar uma máscara com óculos, é o ascendente. Por que máscara? Porque a forma como a gente vê o mundo. A gente vê o mundo com um ascendente, né? Esse é o óculos. Eu vejo o mundo com um ascendente. Máscara. O mundo me vê também como ascendente. Então, por isso que não podemos tratar o arquétipo do signo como o nativo do signo. Porque, por exemplo, né, de novo Áries, que é o signo primeiro, um ariano com ascendente peixes, por exemplo, vai mudar a característica dele, não vai se identificar tanto, porque o Sol, um signo de fogo, de início, com um ascendente de água tão sensível, né, vai dar uma amenizada, entende? Outra coisa é a Lua, né? A Lua, nosso lado emocional, as nossas características lá do início da vida, né? A representação daquela pessoa, geralmente a mãe, mas aquela pessoa que nos cuidou, que nos deu afeto, nos deu alimento, né? E a Lua nos representa no mapa natal o nosso emocional, as nossas primeiras reações diante de situações inconscientes. Então, uma pessoa tem o Sol em Áries, ela tem o ascendente num signo e a Lua no outro signo, por exemplo, para não falar no meio-céu, que é outro ponto, né? E no fundo do céu. Então, é por isso que é importante a gente fazer o mapa astrológico ou com um profissional ou com alguém que esteja estudando para a gente entender essas diferenças. Então, esse vídeo, na verdade, é para esclarecer que enquanto aqui a gente estiver falando sobre signo, nós não estamos falando sobre o nativo do signo, a gente está falando sobre o arquétipo do signo, né? Então,
Muitas pessoas vão se identificar com o que a gente vai falar, porque ela tem um ascendente naquele signo, mas ela não é do signo, mas ela tem um ascendente naquele signo, ela tem a lua, o que é algo visivelmente importante na vida dessa pessoa, entendeu? Então, tudo que a gente falou aqui, essa pequena introdução básica, né, foi para isso, para a gente começar uma jornada, né, da nossa visão, né, dos signos astrológicos. Então, muito obrigado e até o próximo.